Olá pessoal, de volta aqui dos estúdios. A gente vai falar com vocês agora do que foi refletido aí nos polos. E eu gostaria de dar uma passada breve nas questões que vocês tiveram para fazer a atividade aí. Eu gostaria de chamar para a tela para a gente fazer uma leitura rápida junto aqui, tá? Primeira questão. Com base nos principais fatos históricos apresentados em aula, construa com seu colega a retrospectiva histórica que vocês acreditem, né? Que vocês acreditem aí ser importante com nomes ou desenhos, enfim, mostrando a evolução. Acho que a nossa necessidade aqui é realmente entender um pouco desse processo evolutivo, das descobertas que marcaram a história, tá, da humanidade. E aí a gente faz aquele exercício, eu vou puxar na tela anterior, quando nós trazíamos o slide dos fatos históricos em nuvem, a gente falava um pouco, e eu grifei, se vocês se recordam, eu grifei 3 momentos que para mim são de altíssima relevância, sim. É a questão da descoberta da lâmpada, Thomas Edison, a revolução industrial e a descoberta do computador, essa coisa da rede de internet que nós falamos um pouco mais no final da apresentação. Eu vou puxar lá na parte do slide que eu estou falando para a gente... Aqui, ótimo. Então tá. Por que eu, na minha concepção, eu gostaria de partilhar isso com vocês, eu julgo ser de relevância os 3 itens que nós temos marcados aí na tela. A invenção da lâmpada, quando a gente fala da evolução da humanidade, essa coisa de marcar a evolução humana, a invenção da lâmpada ela nos proporcionou N possibilidades aí, como foi mostrado no vídeo da parceria do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. E hoje nós temos energia elétrica, nós temos esse estúdio agora transferindo para vocês em tempo real essa teleaula, graças a esse primeiro passo que foi dado. Então, quer dizer, a partir da evolução, da descoberta de um objeto, da lâmpada, da energia elétrica, você tem um processo evolutivo ao longo da história que nos proporciona hoje transmitir para vocês uma teleaula como essa. Então nós temos energia, nós temos equipamentos eletrônicos que dependem diretamente da energia elétrica e por isso eu acredito que seja e eu vou fazer o link isso com os outros 2 itens, né? O segundo item para mim é a Revolução Industrial, quando a gente falava na aula que ela vem propor, na verdade, a questão da mecanização da produção, né, a grosso modo, ela vem propor a mecanização da produção e essa coisa do aumento da produção, de uma produção mais manual para uma produção de larga escala. Nesse momento do período da Revolução Industrial também começam-se, quando você passa a produzir, você transfere esse modelo de produção de uma coisa manual para uma coisa mecanizada, você começa a linkar isso com, por exemplo, a utilização da energia elétrica que foi inventada há tempos atrás. Com isso foi possível, como eu já disse, essa questão da produção de massa em larga escala, e aí você começa a refletir dentro do conteúdo que foi apresentado para vocês, a questão da evolução e dos fatos históricos que marcaram essa evolução, né? E o terceiro e último item, não é puxando sardinha para a minha área, mas é o que eu gosto de fazer, é a invenção do computador, a invenção da rede de computadores, essa coisa da evolução da tecnologia tal como nós a conhecemos. E aí eu gosto de deixar claro para vocês, a tecnologia, gente, ela não é só... Quando se fala em tecnologia, tem algumas pessoas que cometem o erro de entender tecnologia somente como equipamento eletrônico, informática, enfim. A tecnologia ela não é só isso, tá, gente? A revolução tecnológica, a evolução tecnológica, ela transcende aquilo que a gente fala de equipamento eletrônico, de computadores, enfim, de internet. A tecnologia é tudo aquilo, como vocês viram no módulo, é tudo aquilo que vem para sanar uma necessidade, que vem como uma descoberta, que vem como uma curiosidade que foi criada pelo homem. E aí eu gosto de fazer um paralelo com o campo da TI, da informática, que é um dos campos hoje na sociedade moderna que mais evoluem numa velocidade assim, sabe, fenomenal. Vocês podem ver qualquer outro tipo de nicho, qualquer outro tipo de ciência e a gente tem uma evolução gritante na ciência da computação, né? É uma coisa que evolui constantemente. E a segunda questão, volta em tela. A segunda questão fala realmente dessa coisa
com base no que foi estudado a revolução histórica, né? A revolução tecnológica, perdão. Então, o que é essa revolução tecnológica de acordo com a sua concepção, de acordo com o que você viu nessa aula, de acordo com o conteúdo que foi ministrado, de acordo com as colocações da professora Jane, da professora anterior, que teve aqui a professora Andréa, falando para vocês um pouco dos fundamentos de tecnologia, né? Então, a revolução tecnológica, para mim, a minha concepção, nada mais é do que essa coisa de realmente você inventar algo, de você criar algo que vem para proporcionar uma certa evolução à humanidade. Então, a grosso modo, se a gente faz um resumo, revolução tecnológica, por exemplo, é você, como mostrado no vídeo, né, é você deixar de utilizar o mimeógrafo que a gente utiliza nas escolas aí, de utilizar a máquina de datilografia que vocês devem ter conhecido, e muitos na escola tiveram esse contato na secretaria escolar. Eu venho da secretaria escolar e tive contato com máquina de datilografia, e aí você passa a utilizar o microcomputador, que vem como uma tecnologia inventada pelo homem para sanar uma necessidade, para resolver um determinado problema, e vem substituir uma antiga tecnologia, como é o caso da máquina de datilografia. A terceira questão, está em tela aí, a gente coloca assim: pode-se afirmar, então, que para um país ser considerado avançado, e aí aqui eu grifo, tá, que há muitas discussões nesse campo de avanço ou não no que diz respeito às tecnologias, avançado tecnologicamente, não basta produzir tecnologia, é preciso permitir e dar condições, ter acesso e saber usá-la. Muitos de vocês podem estar se questionando, eu não conheço bem a realidade de todo o estado, mas podem estar se questionando com relação ao uso da tecnologia como ferramenta de trabalho das secretarias escolares das escolas que nós temos no estado hoje. E aí a gente sempre discute isso no campo profissional, conversando com colegas de trabalho, com professores, com técnicos da área de educação, essa dificuldade que se tem de capacitar, essa dificuldade que se tem de ofertar a tecnologia e essa dificuldade que se tem de você ter acesso a ela, de você poder ter esse acesso, de você ser formado, ser capacitado para que você saiba fazer a boa utilização dessa tecnologia. Então, quando a gente fala se a gente pode afirmar ou não, e aí vocês veem que a questão ela é um pouco subjetiva, ela traz essa coisa de provocar vocês, de que vocês reflitam isso em dupla, e seria muito interessante se houvesse um debate aí nos polos, no grupo maior, de vocês fazerem uma construção a respeito desse tema, porque isso é muito relativo, assim. Hoje nós temos aqui a disponibilidade de um curso, de uma teleaula para vocês à distância, é uma forma de capacitar, é uma forma de permitir que vocês possam estar melhorando o dia a dia de vocês no trabalho aí. Só que aí eu perguntaria para vocês, né, óbvio, sem ter essa resposta, se vocês teriam acesso a essa tecnologia que a gente está levando para vocês nessa dimensão de capacitação. Vocês teriam acesso a essa tecnologia para a prática diária, para o desenvolvimento do trabalho de vocês diariamente nas secretarias da escola? É uma questão que nós temos para refletir, né? Então, quando a gente fala de afirmação, a gente tem que considerar essa afirmação levando em conta a questão da flexibilidade disso, porque cada realidade ela vai demandar um aporte tecnológico, ela vai demandar um aporte de conhecimento que nem todo mundo vai ter. É uma coisa que, infelizmente, principalmente no que se diz respeito à oferta de tecnologias, é uma coisa que, infelizmente, ainda não é uniforme. Então, a gente tem que fazer essa reflexão realmente de perceber essa questão como algo provocativo, como algo de reflexão mesmo, de ajudar vocês aí a pensar em alternativas, né? A pensar em formas de vocês conseguirem burlar as dificuldades que vocês têm no dia a dia de vocês e transformar isso em algo prazeroso, transformar isso em algo produtivo, para que vocês consigam realmente aumentar a produção, melhorar o ambiente de trabalho e fazer o que vocês fazem com qualidade, né? A quarta questão, a gente puxa para a tela novamente,
E aí eu vou fazer essa análise que vocês veem no final da questão anterior, a questão da análise disso no que diz respeito à tecnologia ao Brasil, né? Agora a gente falou um pouco só sobre o estado de Rondônia, só sobre as escolas onde vocês trabalham, falando um pouco do que vocês têm disponível, mas a gente vai fazer um paralelo logo associado aí um pouco a essa quarta questão, tá? Para você, qual é o próximo passo na evolução das máquinas, né? A gente tem visto aí, a exemplo do que eu disse agora há pouco sobre a máquina de datilografia, que era uma ferramenta de trabalho, que era um utensílio, né, do dia a dia de vocês, e deixou quer dizer, ainda deve ser utilizado em algum lugar, mas que deixou de ter o foco das atenções e passa a ser substituída pelo computador. Quando a gente fala dessa evolução das máquinas, né? O que vocês acreditam aí para os próximos anos que vai acontecer com essa evolução constante e veloz que a gente vê dia a dia com relação às máquinas, ao uso da tecnologia, principalmente no espaço escolar, não só como a gente vem vindo discutindo no campo pedagógico, mas também agora, começando com vocês, começando com esse curso do pró-funcionário, também no campo técnico, né? E aí a gente vai tentar fazer uma reflexão agora casada com o que vocês refletiram no grupo aí. A tecnologia ela tem uma característica simples, ela é muito volátil, ela é muito instável, porque hoje você tem uma tecnologia, amanhã você não tem mais. Essa tecnologia evoluiu, essa tecnologia cresceu no sentido de qualidade, no sentido de conhecimento e acaba deixando aquilo que você tinha ontem como tecnologia, acaba sendo algo que está sendo deixado para trás, como exemplo da máquina datilográfica, né? A evolução das máquinas, ela tem, como eu dizia, a característica que é fundamental, que é a coisa da miniaturização, né? Quando surgem os primeiros computadores, nós tínhamos aí, alguns de vocês devem ter visto isso em algum lugar já, máquinas que ocupavam um andar inteiro de um prédio, que pesavam toneladas aí, e que hoje você carrega na sua mochila de costa, na sua bolsa de mão, a exemplo do notebook, por exemplo, a exemplo do celular, do smartphone que nós temos hoje, que muitos de vocês devem ter também. E com a miniaturização, muitas tecnologias passam a ser desenvolvidas para agregar funcionalidades, agregar conhecimento a esses equipamentos que vêm diminuindo, né? Então, por exemplo, a gente fala hoje de notebook, mas a gente já pode falar também de ultrabook. Ultrabook é uma nova tecnologia que vem e tem uma característica fisicamente, uma característica muito parecida com um notebook, só que ele vem com algumas melhorias. Eu posso citar um exemplo para vocês. O notebook, ele veio para dar mobilidade, basicamente, ele veio para dar mobilidade à sua condição de utilizar ou não o computador em determinado lugar. Então, antes você nunca passaria pela sua cabeça pegar um gabinete de computador e sair com ele pela rua para onde você chegar, ligar numa tomada e funcionar, certo? Então, hoje o notebook veio basicamente com essa funcionalidade, atendendo a uma necessidade do ser humano, que era de transportar o equipamento, que era de transportar o mecanismo de trabalho, que era de transportar o conhecimento dele para onde ele quisesse ir. Dentro dessa nova tecnologia que surge, que é o caso do notebook, a gente tem agora o ultrabook, está se discutindo com relação ao ultrabook. E vocês poderiam perguntar, mas, Léo, qual é a diferença entre o notebook e o ultrabook? A grosso modo, nenhuma. Tanto um quanto o outro fazem a mesma coisa, tanto um quanto o outro tem espaço em HD semelhante, tem quantidade de memórias iguais, telas basicamente do mesmo tamanho. Só que eu trago para vocês uma característica que inclusive me permitiu analisar melhor a qualidade e a vantagem de você ter um ultrabook e não um notebook. Um dos problemas, e isso se deu muito no campo da iniciativa privada, né? Um dos problemas do notebook, ele não tem uma durabilidade de bateria. Então o notebook ele tende a ter bateria de 1h30. Nós tivemos aí com o avanço da tecnologia, notebooks que chegaram a ter 3h30 de autonomia. Só que isso não estava atendendo a necessidade. Existia uma necessidade de ter um equipamento que durasse mais tempo, que te permitisse uma mobilidade maior e que não te prendesse, não te fizesse ter a necessidade de sentar no lugar e plugar o computador numa tomada, porque você acaba ferindo um pouco daquilo que é natural do equipamento, né, que é a mobilidade. E aí surge o ultrabook
com essa necessidade de atender o aumento de autonomia da bateria. Então hoje você encontra um Ultrabook, um equipamento mais fino que esse, com as mesmas características como eu falei para vocês, com autonomia de bateria de até 7 horas. Então você deixa de utilizar um equipamento que te atendia com no máximo 3 horas e meia de autonomia de bateria e você passa a ter um outro equipamento que pode te proporcionar o dobro de autonomia de bateria para você carregar o equipamento para onde quer que você queira levá-lo. Então, essa é um exemplo de evolução tecnológica que a gente pode trazer para o nosso cotidiano. Dentro dessa, considerando a dimensão que eu trouxe para vocês, que é de miniaturizar sempre, é constante isso, e esse é um exemplo que eu trago para vocês. É exemplo de outros, como eu falei, a questão do celular, do smartphone, e hoje algumas escolas devem ter aí alguns programas federais com relação ao uso do tablet pedagógico, né, tanto para o aluno quanto para os professores. Tá? E aí, para a gente finalizar a nossa linha de raciocínio, entender bem como foi o conteúdo de hoje, a gente finaliza com a quinta questão, que é como você vê o uso da internet no seu ambiente de trabalho, né? E novamente a gente faz uma provocação para vocês trazerem aí em duplas, né? Quais são os aspectos positivos e os negativos disso? Você tem acesso, você não tem? O acesso que te é dado, ele é de qualidade, ele não é? Ele te permite trabalhar de maneira confortável, enfim. Hoje, uma realidade do Estado ainda é, infelizmente, a dificuldade de um acesso de qualidade, mas isso não é só problema, enfim, das estruturas que nós temos hoje de trabalhar, gente. Existe hoje, para a gente encerrar o raciocínio da questão, é básico, existe uma espécie de espinha dorsal, é como se fosse a sua coluna que liga todo o Estado, todo o país, na verdade, à rede mundial de computadores. E essa espinha dorsal, ela se espalha, se você olhar no mapa do Brasil, ela se espalha por todos os estados. Alguns estados, ela tem uma espinha dorsal maior, eu vou colocar assim para vocês entenderem, né? Com uma possibilidade de trafegar maior número de dados. E alguns outros estados têm uma capacidade menor, que a gente chama isso de backbone na área de tecnologia, né? E infelizmente o estado de Rondônia ainda é um dos estados que recebe aqui uma estrutura de backbone pequena, se comparada, por exemplo, à Grande São Paulo, a Minas, ao centro do país, né? Então, hoje ainda a gente vai encontrar muito problema com relação ao uso da tecnologia nas escolas, sobretudo no uso das secretarias escolares, agora com outras, como por exemplo a questão dos sistemas que estão sendo criados aí para vocês trabalharem, a questão da gestão da administração escolar, nota de aluno, presença, essa coisa do diário do professor, enfim. Isso é uma demanda que surge, uma necessidade que surge, e aí vem uma solução para sanar. Mais uma vez, a gente tem uma evolução tecnológica, né? E aí a gente vai esbarrar ainda por algum tempo com isso, mas é um processo que está sendo, gradativamente, ele está sendo melhorado, tá? E aí, para finalizar a aula de hoje, eu vou jogar em tela para a gente fazer só a correção das atividades. O resumo da aula de hoje, basicamente, foi isso. A gente tentou trazer para vocês um pouco de conceito de tecnologia, transcendendo essa coisa de que tecnologia ela é vinculada somente a equipamentos de informática, né? Enfim, a gente trouxe um pouco da retrospectiva histórica, dos principais fatos históricos que colaboraram para a gente fazer essa evolução, evolução humana, inclusive, né, como eu estava refletindo com vocês, para a gente entender como a sociedade que nós temos, tal como nós a temos hoje, como nós conhecemos, e no modelo de nuvem, e esses fatos que colaboraram muito para a gente poder estar e ter aquilo que a gente tem hoje de tecnologia, de conhecimento, enfim. A gente trouxe, inclusive, a gente trouxe isso fazendo um paralelo com a indústria do Brasil, a industrialização do Brasil, tá? E agora nos dois últimos subtemas a gente tratou sobre tecnologia da informação, e aí eu trouxe o estudo de caso para vocês da Netshoes, um exemplo bem interessante de uma empresa pequena que usava de métodos tradicionais e que ela faz um salto, né? Que ela muda de perspectiva quando ela adota um outro mecanismo, quando ela utiliza de um outro meio para fazer a sua negociação, para vender o seu produto, que é a questão da internet, o uso da internet para isso, né? E, por fim, a internet e o acesso à tecnologia de informação no Brasil, tentando abordar alguns aspectos que é de uma dimensão muito grande, gente. Esse conteúdo não dá para a gente tratar assim
de maneira tão pontual, né? Mas, enfim, é trazer para vocês alguns aspectos aí da internet e a sua utilização no país, considerando a nossa realidade, considerando a nossa estrutura, considerando as nossas condições. Eu espero ter colaborado um pouco para a reflexão de vocês nos polos. Tão logo o ambiente de aprendizagem esteja disponível, a gente vai interagir pelo ambiente. Espero que vocês não se esqueçam de criar os e-mails, que é preciso que vocês tenham um e-mail, gente, para poder acessar o ambiente. Agradeço muito a participação de todos vocês. Espero encontrá-los novamente na próxima aula. Me despeço agora. Um grande abraço para todo mundo.